Boa noite a todos os participantes que estão aqui durante o dia, nossos colegas europeus já durante a noite. Eu queria iniciar cumprimentando a nossa presidente Rita Cortes e a vice-presidente da nossa Comissão de Direito Desportivo de IAB, a Gilda Helena. Na pessoa delas, cumprimentar também a doutora Rosalia, que engrandece aqui o nosso debate e estender esse cumprimento a todos os demais já devidamente citados. Rita, eu estou muito contente com esse debate porque eu tenho acompanhado, assim como os colegas brasileiros, a tramitação da nossa legislação e da proposta do Clube Empresa ou da nossa Sociedade Anônima de Futebol. E, como tu bem disseste, recentemente um evento na OAB do Rio de Janeiro e um no Conselho Federal foram os eventos que marcaram aí, pelo menos, o debate conjunto das duas propostas que se estabelecem para a legislação brasileira que se refere ao Clube Empresa. Uma do deputado Pedro Paulo e uma do senador Rodrigo Pacheco. E eu não tinha visto ainda, Maurício, quero te parabenizar, essa unificação do conhecimento das experiências estrangeiras num só debate. Nós temos ouvido muito falar no modelo europeu, português, no modelo italiano e no espanhol. Eles têm sido também motivo de algum debate, mas, assim dito pelos colegas que enfrentam a questão do ponto de vista histórico, como trouxe aqui o Jorge Sandulli, prático, como o Fernando apresentou do ponto de vista da lei, em um país onde é obrigatório você transformar o clube para participar das competições, e o exemplo da Rosalia, que traz as grandes dívidas dos clubes espanhóis sendo tratadas como um dos motivos para a legislação do Clube Empresa, nos fazem ver, Maurício, que nós temos ainda bastante para amadurecer dentro da nossa legislação, que agora tramita já em fase final, uma vez que ela passou pela Câmara com o PL 5.516 de 2019 e se encontra agora no Senado com outro projeto, que é o do senador Rodrigo Pacheco, caminhando aí para uma unificação, doutora Rita, algo que aconteceu, inclusive, naquele debate, Maurício, que nós tivemos a honra de capitanear no Conselho Federal. Eu queria dizer que essas exposições que foram feitas aqui, para nós, são muito interessantes, pode dar a entender ao advogado brasileiro, ao operador jurídico, os jovens advogados e advogadas que estão ingressando na área, a ideia de que nós estamos atrasados, mas pode ser realmente que, nesse caso específico, temos aguardado um pouco, Maurício, tenha sido um momento de amadurecimento para que a gente, em cima dos erros dos colegas e dos países que já implementaram, a gente possa aperfeiçoar a nossa legislação. Pode ter sido boa essa espera. Para que a gente faça um apanhado, eu também pretendo não me demorar, porque eu gostaria de ouvi-los todos outra vez, para que a gente pudesse ainda, assim, talvez de certa maneira, aprofundar alguns pontos. O histórico do clube brasileiro ele é de origem associativa e assim permanece. Nós temos os clubes de futebol brasileiros eminentemente associativos e, por conta disso, uma administração quase que inevitavelmente amadorística. Ela é nada profissional, né? E o resultado, o que é? É uma gestão realizada com base nos resultados dos clubes em campo, o resultado da equipe que traz a temperatura da gestão e, claro, como decorrência, a decisão é tomada quase que exclusivamente pela paixão. A paixão que domina todos nós, aqui ou na Europa, sabemos disso, mas a paixão do futebol no Brasil é uma coisa realmente que vai além. Eu estava olhando ali no chat, Maurício, entre as perguntas jurídicas, temos colegas que volta e meia trazem aqui alguma paixão. Logo no começo, o Diogo Guedes já pediu para o Fernando Gomes mandar um abraço para o Jorge Jesus, lá em Portugal, certamente torcedor do Flamengo. Nós temos a manifestação dos advogados e advogadas aqui sempre tentando pensar alguma situação prática que ocorre aqui no Brasil, nos seus clubes de futebol, porque todos entendem de futebol e todos querem ter até uma certa participação na gestão. E foi assim que então a gente acabou estabelecendo aqui no Brasil, quase como uma regra, a falta de transparência absoluta na gestão dos clubes, a ausência de planejamento absoluto e, obviamente, uma falta de continuidade nos projetos. Não é que haja dolo, não é que haja má-fé no gestor. Não, não é a regra. É que a confusão na gestão ela faz com que o clube efetivamente descumpra normas, que ele não traga informações transparentes, e aí a grande dificuldade acaba estourando naquela ponta principal, que é a entrada do investimento no clube de futebol.
Hoje, o clube de futebol brasileiro ele vive basicamente da venda de atletas, do direito da contribuição dos associados, dos patrocínios e da venda dos direitos de transmissão. Mais de 90% das receitas dos clubes estão focadas nesses pontos. E esse conjunto, então, de características aí, né, de caráter cultural, eu diria, e talvez por isso seja mais difícil ainda a modificação, foi o que trouxe aqui para o futebol brasileiro esse quadro. Eu até anotei alguns números aqui, que nos trazem uma certa surpresa, porque o futebol hoje, segundo a pesquisa da Confederação Brasileira de Futebol, ele movimenta um total de mais de 52 bilhões de reais na economia do país. Ele é hoje responsável aí, Maurício, por 0,72% do PIB, só atividade futebolística. Mas os dados dos projetos informam que essa participação, se transformados em clube-empresa ou aberta a possibilidade do clube-empresa, pode chegar aí a 1,1% de bilhão, aliás, 1% do PIB brasileiro, ou seja, um aumento importante nesse movimento econômico que o futebol gera. Bom, normas esparsas vieram, nós temos algumas legislações específicas para tratar da transparência, da obrigatoriedade de balanço, de publicação de balanços. Fomos trazendo também normas de responsabilidade, não só fiscal, mas também civil dos gestores, mas nada disso resolveu o grande problema que hoje talvez seja a grande demonstração de que o futebol brasileiro precisa de um novo marco, ele precisa de uma mudança. Se não há necessidade absoluta da imposição do modelo da empresa, mas pelo menos que ela seja uma das possibilidades de gestão para os clubes. E esse grande final, o final desse pequeno histórico que eu fiz aqui, desse rápido histórico, é o seguinte: são dívidas milionárias de todos os clubes brasileiros. Todos os clubes brasileiros são devedores. Mesmo aqueles que acham que encontram um certo momento de tranquilidade econômica, têm aí passivos ocultos, seja de caráter tributário ou trabalhista, fruto também de uma legislação que acabou não se estabelecendo de uma maneira clara para o futebol. Maurício ontem defendia num outro debate a necessidade de uma legislação única, ou se não única, né, Maurício? Uma consolidação mais precisa da legislação brasileira. Nesse histórico que o professor Sandulli fez, Giorgio Sandulli fez da Itália, ele lembra que o futebol se torna a relação de trabalho profissional a partir de 81. Me parece que essa fase nós também começamos mais tarde, mas já temos ela mais consolidada. Né? O Maurício, que atua na área trabalhista, sabe que nós temos hoje uma relação profissional muito mais bem delimitada. Mas me chamou a atenção que o professor Sandulli trouxe um crescimento do futebol profissional e do futebol, a possibilidade do futebol empresa na Itália, com um meio termo que ele, no meio do caminho, trouxe, que seria a possibilidade do mecenate, ou seja, do mecenato, de que aquele que empresta, aquele que faz algum investimento ao clube possa, de alguma maneira, também retirá-lo. Não com o fim exclusivo do investimento e do lucro, mas como um auxílio. E eu acho que na nossa legislação do Clube Empresa, proposta hoje no Brasil, talvez essa fase deva ser pensada. Nós temos alguns investidores, alguns mecenas, pessoas ligadas ao clube que gostariam de aportar, mas não conseguem fazer esse investimento porque o modelo não permite. Se ele fizer isso, ele leva o dinheiro para uma associação civil, essa associação civil não pode ter lucro, ele não pode receber de volta aquilo que ele emprestou ou investiu num primeiro momento para auxiliar o clube. Então, se estabeleceram aqui, falando agora propriamente dos projetos, 2 projetos. O primeiro projeto, que partiu da Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Paulo, ele permite mais de um tipo de sociedade empresária. Ou seja, nós podemos ter o clube em forma de empresa, mas ele pode ser limitada, ele pode ser por sociedade anônima, ele pode criar outras formas societárias. E o segundo projeto, que é o projeto do senador Rodrigo Pacheco, ele é específico. Ele cria a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é um modelo muito parecido com a SAD, trazida aqui pelo professor Fernando Gomes. Esses 2 projetos, então, se estabelecem hoje num caminho de unificação. Me parece que o projeto do deputado Pedro Paulo tem uma parte muito próxima ao projeto espanhol, no sentido de que parte desse projeto de lei do deputado Pedro Paulo preocupa-se muito com uma nova
conciliação do grande passivo tributário existente com os clubes. Há uma boa parte do projeto voltada a uma recriação de um refis, recriação de uma reconstituição do passivo tributário das equipes e, daqui para frente, um novo tratamento tributário. No deputado Rodrigo Pacheco, o viés mais forte da SAF é a governança, é a transparência, é a possibilidade de que esses clubes estabelecidos na forma da SAF, eles têm um caráter muito próximo da sociedade anônima com capital aberto, ou seja, que ele tem uma fiscalização externa fortíssima, que essa transparência dê a garantia de que esses valores possam ingressar e, a partir desse ingresso, nós temos ali um investimento garantindo aí não só a saúde financeira dos clubes que nós já temos hoje estabelecidos, mas a criação de muitas outras equipes. Hoje temos um pouco mais de 800 equipes registradas na CBF com essa possibilidade de exercício do futebol profissional. Há uma possibilidade aí, segundo aqueles que defendem os projetos, de que esse número triplique ou quadruplique nos próximos anos, caso haja a possibilidade dessa formatação como empresa. Da Rosalia, me chamou a atenção, e eu estou ressaltando esses pontos, Maurício, porque eu acho que fazendo esse paralelo, eu consigo talvez trazer alguns aspectos da nossa lei. Né? A Rosalia diz assim, olha, se o clube tem saúde econômica, a gente não recomenda a transformação em empresa. E esse aspecto, Rosalia, é muito debatido aqui, sabe? Muitos clubes têm defendido isso. Eu não preciso do clube empresa porque eu já consigo me auto-administrar ou administrar com profissionalismo. Eu dou o exemplo do Flamengo aqui, que em alguns momentos tem trazido a debate essa fundamentação. Essa questão trazida pelo Fernando Gomes, de que é preciso estabelecer uma relação bem mais específica dentro da lei entre a empresa que administra e a associação, é extremamente importante para o nosso debate. Eu verifico, Fernando, que também não temos isso muito claro nas duas propostas de lei. Temos, de alguma maneira, essa relação prevista, mas acho que ela poderia ser um pouquinho mais discriminada para que a gente entenda que esse fato que você citou é comum aqui também, o investidor que desapareceu. Tivemos um caso recentíssimo aqui no futebol brasileiro, do desaparecimento, a entrega praticamente do clube que havia sido comprado, sendo devolvido sem uma regra clara e agora sendo encaminhado, então, para o Poder Judiciário. De forma, Maurício, que eu acho que esses são os aspectos gerais. As duas normas encontram-se hoje na mesma casa legislativa, estão no Senado, e há uma expectativa muito grande de que a gente tenha essa consolidação numa só norma e, a partir dali, a possibilidade de que tenhamos o clube empresa. Só trago aqui, para finalizar, o resultado curioso, eu não sabia, de que a adesão, tanto na Itália quanto na Espanha, era um tanto quanto pequena. A Rosalia trouxe um aspecto importante, ela disse que 21 clubes encontram-se lá em concurso de credores. Eu não sei especificamente se é a recuperação judicial ou a falência, mas certamente é um concurso de credores para a organização do passivo. Nesse ponto, tanto um projeto quanto o outro traz para o futebol brasileiro a possibilidade da recuperação judicial dos clubes de futebol, que seria a reorganização dos clubes agora, pós-transformação em empresa ou constituição em empresa, do seu passivo perante um processo de recuperação judicial, que é um instituto no Brasil hoje já muito mais consolidado. A recuperação judicial hoje é um ambiente seguro, é um ambiente com bastante segurança jurídica, e ambos os projetos estabelecem ali essa possibilidade. O que seria, pelo menos do ponto de vista econômico, eu diria um marco divisório. Nós teríamos, a partir daqui, a reorganização dos clubes do ponto de vista econômico para ingressar nesse modelo que preza mais pela governança, pela organização, pela transparência e pela efetiva aplicação do compliance. Eu diria, então, Maurício, que essas são as considerações que eu faço sobre os dois projetos. Acho que, de alguma maneira, eu também consigo pontuar aos colegas debatedores a situação atual no Brasil, e devolvo a palavra, então, para que tu possa, então, dar continuidade ao debate.